Boa noite, Giba. Boa noite, Madalena Carvalho. Tudo bem com você? Tudo ótimo, boa noite para os vitrineiros e vitrinautas ligados aqui no Papo em Alta, comigo, Madalena Carvalho. Muito bem, Madá. Hoje eu já dei uma adiantada, né? Porque eu furei o bloqueio, dei uma adiantada, né? Falei que o Fábio está presente aqui Não entre tem nós, né? problema. Não tem problema, né? Mas você apresenta ele melhor do que eu, com certeza, né? Com certeza. Então tá, joia. Eu queria dizer o seguinte, já que você já falou do Fábio, né, que ele está aqui conosco, mas o Fábio, além de ser um grande amigo, nós temos uma amizade de longa data, nem vou dizer o quanto aqui, né, para não entregar nem a minha, nem a idade dele, mas é de longa data. Ele é um grande amigo, mas também é um cara que entende muitíssimo realmente de comunicação corporativa. Publicitário, professor universitário na área de comunicação, e o que toca uma das agências, na minha opinião, o Fábio, quando eu falo de comunicação no Brasil, eu lembro do Fábio de Renzo. E por isso eu convido ele, sem mais demora, para entrar nesse bate-papo comigo. Olá, boa noite, pessoal. Olá, Giba. Olá, Madalena. Depois dessa apresentação aqui, eu fico até sem graça, porque realmente muito obrigado pelo carinho, pela atenção de vocês. Mas é verdadeiro, Fábio, e sem puxa-saquismo algum aqui. Na minha opinião, você é o cara que fala que é uma comunicação séria e uma comunicação humana, né? Quando o Fábio trabalha muito com liderança e é uma comunicação humana que faz grande diferença nas organizações. Fábio, o tema de hoje nosso é os desafios da comunicação interna. Já que são desafios, quais são esses desafios que a gente precisa enfrentar no dia a dia quando falamos em comunicação? Então, Madá, eu acho que tem assim, até fazendo só um pequeno parênteses, assistindo os vídeos iniciais aí do Giba, muito interessante, né? Como foi mudando, né? A gente mudando, inclusive, a linguagem, né? A linguagem de trabalho, a linguagem de publicitária, né? E a comunicação também foi mudando ao longo dos anos, né? A gente normalmente tem um processo praticamente da empresa. E aqui eu vou pegar só para fazer um recorte com vocês, falar da comunicação interna, da comunicação dentro das empresas. É claro que existe a comunicação externa, existe a comunicação da empresa, existem outras comunicações importantes. Mas só fazendo um recorte, eu vou trabalhar com vocês aqui, falar um pouco da experiência do que a gente chama de comunicação interna, da comunicação da empresa com os colaboradores. O primeiro desafio, Madalena, que eu acho importante, é que a gente tem, ao longo dos anos, normalmente, as empresas só conversando com os funcionários, só comunicando aos funcionários, seja através da internet, dos quadros de aviso, das reuniões, enfim, a gente fala aqui de vários canais. O que a gente vem ao longo dos últimos anos, principalmente com a questão das redes sociais, é uma comunicação que você precisa ouvir os colaboradores. E isso não é só para falar por falar, né? Não é porque é bonito, porque faz sentido, porque melhora o seu negócio. Então, o primeiro desafio que eu vejo nas organizações ainda é um movimento, ainda que melhorou bastante, mas ainda tem essa questão que é só da comunicação da empresa para os funcionários. E não criar esse processo de ouvir as pessoas, de criar espaço para que os colaboradores falem, para que os colaboradores possam se manifestar. Com o advento das redes sociais, com a questão do trabalho cada vez mais do dia a dia, isso ganha outra força, outro aspecto. E aí, a gente pode falar um pouco mais sobre isso, mas se eu, na empresa, não vejo espaço de comunicação, eu vou encontrar através das redes sociais. Então, não é comum, até às vezes, você ver um colaborador, um funcionário, reclamando, às vezes, do seu próprio líder nas redes sociais. Porque o que a gente está mostrando aqui é que a empresa não tomou conta disso internamente e isso está fora. Então, acho que esse é o primeiro desafio, Madalena. O desafio mais importante é eu, enquanto empresa, criar canais, criar espaço, criar rituais para ouvir as pessoas. Pode até parecer contraditório, mas não é. A comunicação, talvez em algum momento, é parar de comunicar para ouvir. Fábio, você falou uma coisa assim tão importante
né, agora, a questão do ouvir as pessoas. E muitas empresas eu vejo que, né, querendo fazer a coisa funcionar, e está correto isso, adquire vários aplicativos, enfim, mas ao invés de comunicar, cansa essa comunicação. Né? Às vezes a pessoa está focada, principalmente agora, depois a gente fala um pouquinho até mais sobre o home office, mas está trabalhando e vem comunicações que naquele momento não é importante, do tipo, feliz aniversário para o Fábio, né? Madalena foi elogiada pelo Gilberto, aí fica subindo várias notificações, o colaborador pensa que é importante, vai olhar, e aí o que é importante, ele não lê, não sabe o que está acontecendo. Queria que você comentasse também sobre essa questão. Você comentou no início que eu dou aula também, e tem um que a gente chama dos pilares da comunicação, e tem um deles que você traz aqui, que acho que é muito importante, que a gente chama de agenda. E aí é o seguinte, de uma maneira bem objetiva. Os funcionários, eles estão na empresa, seja em casa, seja no trabalho, elas estão prestando algum tipo de serviço para a organização, em qualquer área que seja. Quanto mais eu, enquanto comunicação, quanto mais interrompo o trabalho dele, mais eu tiro o flow do dia a dia dele. Então, isso que você está trazendo é muito interessante. O olhar da comunicação não pode ser um olhar só da divulgação pela divulgação. Tem que ter uma estratégia por trás disso. Então, assim, a primeira questão que tem é as pessoas estão cansadas de comunicação. Elas estão cansadas de receber, porque ela não recebe só o e-mail da comunicação, ela recebe vários e-mails de várias pessoas, de vários interlocutores do dia a dia. O papel da comunicação tem que ser um papel sério, tem que ser um papel importante, tem que ser um papel organizado. Então, na hora que eu vou enviar um comunicado, eu tenho que entender que, por mais que pode ser uma coisa simples, mas eu estou parando o trabalho dele. Então, quando eu mando um e-mail para você, na comunicação interna, eu parei por alguns segundos a Madalena da atividade dela. Se isso não é organizado, Madalena, mandar 5 comunicados, por exemplo, que nem você falou, é uma coisa totalmente desconectada do trabalho. É uma coisa totalmente fora da realidade. Então, o papel da comunicação, de novo, é muito interessante isso, porque ao longo do tempo a gente foi entendendo, e pelo menos eu venho trabalhando muito isso, o papel da comunicação é processo, é ritual, é organização. Dependendo, inclusive, da empresa que você trabalha, essa comunicação pode ter horários estabelecidos para divulgar, pode ter processos estabelecidos. Então, um efeito colateral, na prática, para quem está nos acompanhando, é o seguinte: comunicado vai para o spam da caixa de e-mail das pessoas. Eles deletam os comunicados, porque aquilo não faz mais sentido. E eu não consigo, enquanto funcionário, avaliar o que é importante. Como você falou bem, eu recebo 5 comunicados, 3 aniversários, um não sei do benefício disso, e tinha no meio de tudo isso, tinha a mensagem do presidente. E aí você pede para o cara para ele ter o mesmo peso e a gente vai estabelecendo concorrências. Então, o comunicador não é um cara lúdico, não pode ser um cara só para chamar atenção. Ele tem que ter um processo de organização disso. E a agenda é o perfeito que você traz, porque é muito importante. O Fábio de Renzo está trazendo um assunto extremamente importante. Se você ainda não compartilhou esse link, é esse o momento. Porque é um assunto, Fábio, que a gente troca bastante figurinhas, né? É um assunto muito delicado. Lá no início, quando eu comecei a dar treinamento, já faz um tempão, eu comecei falando muito sobre recursos humanos, que era a área que eu atuava. Sempre eu dizia o seguinte: olha, se você quer fazer uma boa mudança aqui, estratégica em recursos humanos, caminhe junto com a área de comunicação. Ou faz um plano de comunicação se você não tem uma área de comunicação. Porque as pessoas precisam saber o que está acontecendo. Fábio, antes de continuar uma outra questão aqui, o nosso querido amigo Clóvis Faria está aqui já mandando um abraço para nós. Grande Clovito, grande abraço, Clóvis. Muito bom. Fábio, você falou um pouquinho até num bate-papo anterior, antes de nós entrarmos aqui, sobre o mercado está retomando, enfim. E quando veio a pandemia, muitas empresas entraram, né, numa crise. E algumas não souberam lidar com a crise.
e, principalmente, falar com as pessoas, com seus colaboradores, sobre esse momento. Qual a importância, qual o peso da comunicação, mesmo para uma empresa de médio porte, nesse momento de crise, de dificuldades, que ela poderia ter vivido nesse momento tão atípico que vivemos há pouco tempo, que foi esse momento pandêmico. Madá, eu sempre digo o seguinte, se você pensa, você está na dúvida de você investir ou de você criar uma área de comunicação ou uma atividade, o primeiro papel da comunicação interna é um processo de respeito. Quando eu trabalho numa empresa e tenho as informações que elas navegam e eu divulgo para os meus colaboradores, eu conto o que está acontecendo, eu até posso questionar um pouco a questão da transparência. Eu acho que dentro do mundo corporativo a palavra transparência não é exatamente uma palavra que é um verbo que se julga tanto lá. Vamos ser transparente. Eu acho que é uma outra questão. Mas a informação, percorrer a informação. Quando acontece momentos como aconteceu da pandemia, tudo bem que foi uma coisa totalmente fora da curva, mas enquanto a empresa tem um processo de comunicação de respeito com as suas pessoas, você vê que as empresas conseguiram passar melhor esse processo. Elas conseguiram sobreviver melhor e conseguiram se recuperar melhor. Então, quando você diz assim, qual é o papel da comunicação nas empresas em momentos como crise? E eu digo, eu trabalhei em algumas empresas, a gente, claro, a pandemia é, de novo, um negócio fora da curva, mas eu trabalhei em empresas com demissão em alta, muitas demissões, empresas que tiveram processo para quase fechar, empresas que tiveram momentos de, você sabe disso, contrata um terceiro turno, depois fecha o terceiro turno todo, né? Tudo isso é uma crise, né? São crises que acontecem. Eu trabalhei na empresa aérea, onde cai um avião, e quando vocês caem um avião, não precisa nem dizer o quanto isso gera uma crise. Enfim, quando você tem um processo de comunicação interna, um processo robusto, de respeito, isso minimiza, não vou dizer que resolve todos os problemas, que não resolve, mas minimiza os impactos. Então você tem, de novo, você tem rituais, você tem processos, você tem canais, você tem a liderança se colocando como papel de um agente de comunicação. Quando isso está muito claro dentro da organização, Madalena, isso ajuda demais as empresas nos momentos de crise, nos momentos, né, de sucesso, né? Mas, enfim, é isso que eu quero dizer. Comunicação, de novo, é processo, é criar um canal de respeito com os seus colaboradores. Acho que isso é a questão. Quando a gente fala, você pode falar e-mails, estratégias, ideias, textos, vídeos, tem uma série de questões. Mas a parte inicial dessa conversa é qual é o processo que eu tenho na minha empresa para conversar com os meus colaboradores, para que exista um canal de respeito. E por isso que... E aí até uma pergunta, desculpa, até uma resposta que eu já te adianto, isso cabe em qualquer empresa. Cabe numa empresa de 30, 50 mil funcionários e cabe numa empresa de duas pessoas, onde ele estabelece uma conexão, né? Inclusive, era isso que eu ia te perguntar na sequência, e você adiantou, né? Nós viemos de grandes organizações, mas, e você acabou respondendo, uma empresa pequena, ela tem que se preocupar com isso. Como que ela... É claro que sim. É claro que existe uma diferença. Quando você trabalha numa empresa com 5 mil, 10 mil pessoas, você tem que ter processos muito maiores, você tem que ter uma logística para isso. Mas você tem... eu vou dar um exemplo bem simplesinho para vocês aqui. A minha cunhada foi trabalhar recentemente, ela tem 18 anos, acabou de fazer 18 anos, e foi trabalhar numa loja de sapatos. Foi o primeiro trabalho dela. E aí o rapaz chamou ela para trabalhar meio que um estágio. Na primeira semana, Madalena, e aí eu estou muito próximo dela e tal, eu estou sempre conversando com ela. Na primeira semana, ela não sabia se ela ia trabalhar no sábado. E eu perguntei, e aí, como é que você vai... Ela falou, ele não me falou ainda. Imagina, a menina, primeiro emprego, 18 anos, não tem, né, essa habilidade que a gente tem, e passou a semana, o cara não contou para ela, foi contar na sexta-feira que ela tinha que trabalhar no sábado. Foi contar na sexta-feira que ela tinha que trabalhar no sábado. Ok, passou, papapá. Passou umas 2, 3 semanas, aí ela tinha falado negócio de comissão e não pagou também, não pagou. Eu fui conversar, eu me incomodei e fui conversar com o cara. E eu falei, o senhor é um empresário, o senhor tem uma empresa tal, o senhor não comunica, o senhor não explica para a sua funcionária como é que funciona, se vai trabalhar de sábado, como é que é o processo de pagamento de comissão. Isso daqui a gente vai ver no jeito. Perceba, é uma situação muito pequena, mas isso, quando você olha para uma empresa gigantesca, isso se potencializa várias vezes. Então, como é que eu posso entrar numa empresa onde ele não me conta se eu vou trabalhar no sábado ou não?
Daí você fala assim, Fábio, mas isso, cara, isso acontece milhões de vezes nessas empresas. Então, a diferença de uma empresa dessa pequena, com uma empresa como a gente trabalhou, não é isso. A diferença é os processos, os canais, né? A questão. Mas o processo de comunicação é o mesmo. De novo, eu estou trabalhando com respeito com as minhas pessoas, entende? Então, esse exemplo, para mim, ficou muito marcante. Assim, falar, caraca, como as pessoas... A relação de respeito não existe, de comunicação, né? De deixar claro o processo. Tem uma coisa que eu gosto muito, Madalena, só para te adiantar muito aqui também, o comunicador precisa ajudar as pessoas a desconstruir o óbvio. Dentro das organizações, as pessoas acham que tudo é óbvio, e não é óbvio. Tem funcionários que trabalham nas empresas e eles não sabem exatamente o que a empresa faz. Pode parecer uma coisa maluca, mas não é. Ele não sabe o que a empresa vende, aonde a empresa vende. Não sabem. E não é porque o cara porque o cara é desinteressado, não é nada disso, não. Porque o processo de comunicação não funciona, tá? Então, um papel nosso fundamental enquanto comunicação é desconstruir o óbvio, desconstruir essas questões. É muito importante isso. Porque as pessoas pensam que aquilo que ela sabe, o outro tem a bola de cristal para saber, não é? E a não comunicação também comunica. Perfeito. Porque qual que é a informação que ele está passando ao não comunicar? E aí, Fábio, eu quero pegar gancho, inclusive, nisso que você está dando o exemplo, que você acabou de trazer da sua prima? Cunhada, né? Da sua cunhada. Eu até compartilhei com você essa notícia, mas quero que a gente comente aqui. E a comunicação, quando... A gente tem tantas ferramentas hoje de comunicação, né? O WhatsApp é uma delas, mas muitas pessoas, não, mesmo quando tinha e-mail, né, que hoje o e-mail nem está tão sendo usado, né? As pessoas às vezes mandavam com cópia para quem não era para ir, mandava errado, para o destinatário errado. E pior quando você manda uma mensagem e nem se dá conta que mandou errado e nem apaga, né? O Giba está até rindo, né, Giba? Aí então, foi amplamente, está nas mídias hoje, aí, o médico que recebeu errado o WhatsApp falando da própria demissão dele. Né? É como se tivesse assim, falado para... Ô, Giba, você já falou para o Fábio, já avisou o Fábio que ele vai ser demitido sábado? Comenta isso, Fábio, se é que tem como comentar uma tragédia dessa. Eu acho que aí tem assim... Primeiro que é uma falta de atenção total, né? Mas você lembrou bem, Madá, você lembrou bem. Isso não é WhatsApp, isso já acontecia com e-mail. Né? Já acontecia com e-mail. Quantas vezes a gente fez isso, né? Divulgou um e-mail errado, mandou para uma pessoa, escreveu coisas que não deveria e tal. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Isso não é só de agora, é uma falta de atenção. Agora, tem uma coisa importante, e aí que eu acho que entra um pouco no começo da minha fala, a gente sai de uma cultura onde a gente é só ouvinte e só escuta o outro falar, para uma cultura onde a gente é interlocutor. Né? Todo mundo hoje é um interlocutor, todo mundo hoje é um influencer dentro da sua característica. E isso é importante você entender, o seu papel nessa história toda. Como é que você faz parte dessa história? Esse caso pode ter tido um erro em relação ao processo do WhatsApp, mas por trás disso tem uma questão que é todo mundo é um interlocutor, todo mundo tem um espaço, todo mundo consegue atingir uma série de pessoas. O que a gente está fazendo aqui, um grupo pelo canal do Giba, a gente está atingindo uma série de pessoas. Então, a gente está atingindo uma série de colegas, enfim. Então, eu acho que tem uma questão de responsabilidade por trás disso. Pode acontecer um erro, ok, mas tem uma responsabilidade. Só pegar o negócio e mandar, e aí entra, inclusive, a questão dos fake news, tudo isso eu acho que contribui para essa fala. Uhum. É responsabilidade, nossa responsabilidade. Quando chega uma informação... Porque, olha só, olha que interessante. Independente do erro, quando o cara recebeu uma informação, mesmo que fosse de verdade, é daquele jeito que o cara manda uma informação para o outro, é daquele jeito que eu comunico o outro, é daquele jeito que eu me posiciono com o outro. Entendeu? Então, essa coisa, falta de respeito, isso se coloca nesse sentido também. Enfim, eu acho que é muito nesse sentido, de entender que todo mundo hoje é um interlocutor e você tem um papel fundamental. Tem uma frase que eu gosto bastante,
eu não vou lembrar exatamente a escrita, mas o Giba deve saber melhor do que eu, que acho que, se eu não me engano, é de Santo Agostinho, que fala alguma coisa: tome cuidado com seus atos, porque pode ser que muitas pessoas, o único evangelho que algumas pessoas estão vendo é o que você escreve, é o que você faz. É alguma coisa, não sei se você sabe disso, Giba, mas é alguma frase mais ou menos assim: os seus atos, talvez seja o único evangelho que alguém está lendo. Quer dizer o seguinte: talvez seja a única história que alguém está lendo, é aquilo que você fala, aquilo que você se comporta. Então, tem um pouco nesse sentido, Madá. O Fábio, eu quero aproveitar o pessoal que está conosco aqui, e o Cuca Jorge, que é também colaborador do Giro, ele está dizendo o seguinte, né? Eu já notei há tempos que muitas empresas de médio porte não conseguem entender a importância do endomarketing. Você quer falar mais alguma coisa, não? Não, queria deixar a voz com você. Na verdade, Giba, se você quiser colocar a sequência do Cuca, porque ele dá uma sequência aqui no comentário, Fábio, fica melhor para você. Muitas vezes o colaborador não conhece nem a cultura, aquilo que você falou da empresa, mesmo porque a empresa não se preocupa em estruturar essa cultura com a participação de todos. É isso mesmo, exatamente isso que eu ia falar. Obrigado aí, Cuca, pela pergunta. Às vezes a empresa não trabalha em endomarketing porque ela nem tem muita clareza do papel do que ela precisa fazer. O endomarketing não deixa de ser um avanço, um aprimoramento desse papel da comunicação. Se você pegar de uma maneira muito simples a comunicação, eu estou informando os colaboradores sobre determinadas questões. O endomarketing trabalha em questões até um pouco mais lúdicas, uma campanha, as ações. O problema é exatamente isso que você está trazendo. Às vezes a empresa precisa dar um passo para trás e dizer: o que eu estou fazendo aqui? Qual é o nosso propósito? Quais são os nossos valores? Como é que a gente trabalha com essas questões, entende? Então, é exatamente isso. Antes de trabalhar em ações de endomarketing, talvez tenha que fazer um passo anterior. É o que você colocou. A empresa não tem nem muita clareza da própria cultura. E, às vezes, a empresa não tem nem clareza exatamente do propósito dela, né? Do que ela quer. Ela vai contratando, quando pega um momento bacana. A gente vê muito isso, empresas crescendo muito rápidas, mas que estão crescendo talvez até numa areia movediça, né, Madá? Você sabe bem disso, né? Desestruturadas. Então, acho que é importante essa sua fala, entender bem a cultura, o propósito da empresa, né? Fábio, a gente está quase encerrando, porque já temos ainda 5 minutinhos, passa muito rápido, quando o papo está gostoso, então a gente nem sente. Mas eu queria trazer um dado aqui e puxar 2 assuntos, e aí você finaliza. Numa pesquisa recente da Aberge, diz o seguinte: 63% das empresas consideram o processo da comunicação interna como um processo importante. Porém, aqui é a Madá falando, eu vejo que existe uma linha muito tênue entre considerar importante e ter um processo de fato que funcione, que seja eficiente e que gere resultados. Porque nós somos consultores de empresas, você na sua área, na minha, mas a gente está nesse meio, a gente sabe que na prática isso não acontece. E principalmente tem muito discurso que é bonitinho, certo? Principalmente esses discursos de inclusão, né? De uma população inclusa, que é só fachada, que você sabe que na hora do vamos ver, tem uma comunicação, aspas, de papel, mas na hora que precisa respeitar uma população LGBTQIA+, ou colocar um negro numa posição de comando, ou ter processos mais transparentes de inclusão mesmo, a gente não vê isso. Então, eu gostaria bastante de ouvir sua opinião sobre isso, Fábio. Eu acho que a pergunta da Berge tem que ser assim, né? 63% acreditam na comunicação, mas quantos de vocês praticam essa comunicação, né? Por um lado, é legal saber que as pessoas, a maioria, né, nem é tão esmagadora assim, mas enfim, a maioria percebe. Mas a pergunta é: como é que isso é colocado na prática? O que você está trazendo é muito importante mesmo. O que eu acho, Madalena, é que às vezes, parecido com a história do endomarketing, às vezes precisa entender que papel é esse da comunicação, sabe? Isso que você traz, a questão, por exemplo, dos grupos aí, dessa comunicação até que você falou no início, humanizada, né? Que respeita as pessoas. É isso, né? A gente não está falando de um processo de comunicação
5.0, 6.0, não é nada disso. É um processo de comunicação de respeito, inclusive com os interlocutores aí, com essa questão que você trouxe. Então, assim, comunicação é importante porque eu dou espaço para as minhas pessoas. Comunicação é importante, e até para finalizar aqui por causa do tempo, comunicação é importante porque eu crio um canal de respeito, eu crio um ambiente de respeito, eu crio um ambiente de acolhimento. Comunicação é importante porque eu, enquanto profissional, ajudo a empresa a criar uma narrativa de respeito com seus colaboradores. Inclusive, pegando esse exemplo que você falou agora, cuidando com os textos, com as imagens, com os estereótipos. Isso é fundamental em termos da comunicação. Esse é o mapa da comunicação interna, sabe? Pegar os eventos, olhar que isso está combinando com o novo momento da sociedade. Isso é importante para a comunicação. Se você não quiser nenhum processo de comunicação, se você não quiser nada, não quiser investir nada em comunicação interna, pelo menos olha para isso. Você ter alguém que te ajude a, pelo menos, que a sua empresa esteja sendo respeitosa com seus colaboradores, nas mensagens, nos textos, nos eventos, em tudo que for acontecer. Isso é fundamental. Porque, às vezes, também, parece que fica assim uma coisa muito distante do dia a dia. E não é. São coisas simples, são processos, são trabalhos. Isso é uma das coisas que eu mais venho trabalhando, Madalena, nos últimos anos, nos últimos meses, inclusive. Comunicação interna não é lúdico, não é uma coisa inspiracional que eu acordei hoje e pensei assim, não é isso. Comunicação é processo, é ritual, são canais, tá bom? Fábio, quero pegar gancho nessa palavra. Giba, me dá 2 minutinhos. Porque existe uma coisa, o pessoal fica falando assim, RH estratégico, RH estratégico. Esse é um assunto que eu nem gosto nada de falar, porque se uma área, qualquer que seja, não consegue ser estratégica, então desiste, fecha a porta. E muitas vezes as pessoas pensam que comunicação é isso, balãozinho, bandeirinha, e não é. O Fábio trouxe aqui um assunto bastante sério, que é o assunto da comunicação corporativa. Eu entendo que é importantíssimo, dentro da estratégia da empresa, você ter planos de comunicação, e se você quiser, você tem aí um grande expert para contratar. Fábio, muitíssimo obrigada pela tua participação. Para encerrar, gostaria que você falasse aí rapidinho da Novembro 4, como é que o pessoal te acessa, e obrigada mais uma vez por esse conteúdo tão rico que você trouxe aqui conosco nessa noite de quinta-feira. Eu que agradeço, Madalena, Gilberto, muito obrigado, Giba, pela oportunidade de falar novamente com vocês. Eu acho assim, o nosso trabalho de comunicação interna, basicamente, é apoiar. E outra coisa que eu queria falar, importantíssimo também, para não perder de vista, Madalena, você sabe disso, comunicação interna trabalha para ajudar os líderes. Quem comunica, quem engaja, quem motiva são os líderes, não é comunicação. Comunicação é uma área de apoio. Você, profissional, quer trabalhar em comunicação interna, você que trabalha ou quer trabalhar nessa área, entenda que nosso papel é apoiar a liderança para que a liderança melhore o seu processo de comunicação. A gente não tem que trabalhar para melhorar o canal, a revista, trabalhar. Isso é uma consequência. A gente precisa trabalhar para ajudar que os líderes daquela organização, do seu cliente, da sua escola, da sua igreja, qualquer seja, melhore a relação com os funcionários, com as equipes dele. Esse é o papel da comunicação fundamentalmente, tá bom? Então, o Giba passou aqui rapidamente, do teu Instagram, da Novembro, do Fábio, né, o meu pessoal. Fique à vontade, estou à disposição para falar sobre esse assunto. Muito obrigado, Madalena, novamente, Giba, pela oportunidade. Super feliz aqui de compartilhar com vocês essa conversa, que você sabe disso, Madalena, eu gosto bem. E talvez são uns 30 anos que a gente vem falando sobre isso. Né? Entregou. Tá joia, Fábio. Muitíssimo obrigada. Quinta-feira tem mais papo em alta. Daqui a pouquinho eu vou escrever nos comentários quem é o nosso convidado de quinta-feira, o Giba, porque fugiu aqui da mesa da Madá. Mas daqui a pouco eu escrevo nos comentários. Papo em alta, todas as quintas-feiras, 20 horas. Fábio de Renzo, um beijo, muito obrigada. Quinta-feira a gente se encontra com mais Papo em Alta. Um grande abraço. Valeu.